Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, que é para perceberem que foi de propósito e não acharem que é só pronúncia do Norte. Estamos com uma mulher do Norte também, mais a Norte até do que eu, de Braga, com a Patrícia Santos, que é a CEO da Zoom. Obrigado por teres aceito o convite. Hoje a conversa vai ser muito à volta da Patrícia, obviamente, porque ela é a nossa convidada, portanto vai ser à volta dela, e muito sobre o que é isto de seres CEO, de uma imobiliária, deste mercado imobiliário que tanto se tem falado agora nos últimos tempos, à custa da habitação e da imobiliária, se tem falado muito disto. Portanto, falarmos aqui um bocadinho sobre todas estas temáticas. Mas primeiro, dar-te a oportunidade também de te apresentares um bocadinho, de falares sobre aquilo que tu achas que és, que tu gostas de ser, que tu gostas de fazer. Muito bem. Ora bem, eu tenho também aqui a oportunidade de não ter que enganar o meu sotaque. Exatamente. Também sentes isso? Também sinto isso. É engraçado porque assim, eu sou lisboeta de nascimento, mas já estou há muitos anos no Norte. E portanto, não engano ninguém com o meu sotaque. Mas às vezes tenho que ter aqui, tentar controlar o mais possível na dicção, para perceberem bem. E portanto, ok, neste eu posso falar à vontade, posso falar o meu sotaque do Norte. Sim, eu tinha um amigo que fazia uma voz mesmo diferente. Quando atendia o telefone, e ele falava com muitos clientes, era o comercial na empresa onde eu trabalhei, a primeira empresa de formação onde eu trabalhei, na Live Training, ele era o comercial. E então a voz dele era mesmo diferente. Quando ligava, Totó! Oh Miguel, tu está bom! Está super bem. O que é que se passa? Mudou eu. Não, eu senti isso porque eu cheguei a ir trabalhar para Lisboa foram 3, 4 anos. Sim. Então foi engraçado, quando cheguei a Lisboa toda a gente, ei, sotaque do Norte! Sim. E ao fim de algum tempo já estava a falar muito mais à Lisboeta. Certo. Quando regressei a Braga toda a gente usava comigo. Sotaque de Lisboa! Sotaque de Lisboeta. Fez a falar a Betinho, pronto. Foi só um pouco dura. Mas eu acho que eles acham graça. Agora, vamos aqui mega generalizar. Na maioria dos casos, quando eu estou em formação, primeiro as pessoas apanham logo no bom dia, e eles percebem que eu não sou de Lisboa. E eu acho que dá aqui uma certa graça. E o rapazinho com esse sotaque engraçado, não é? Com sotaque do Norte. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Acho que nos dá assim um bocadinho de charme. Fica mais na memória, não é? Sim, falamos mais... digamos, com mais impulsividade. Sim, mais abertamente, um bocadinho mais de paixão, um bocadinho mais de emotividade, certo? Às vezes temos que controlar um bocadinho, porque o nosso vocabulário no Norte é um bocadinho mais rico, digamos. Certo, é mais colorido, não é? As coisas são mais intensas. E não é dito com intenção, ou seja, é dito às vezes até com carinho, mas fora do contexto é mal interpretado. É isso que eu acho que as pessoas, às vezes, que não utilizam esse tipo de vocabulário, não percebem que nós utilizamos principalmente isto com amigos. Sim. E esse tipo de vocabulário é principalmente com amigos. Eu sou capaz de dizer a um amigo, a abrir assim um insulto daqueles mesmo, e outra pessoa que eu não conheço não vou fazer nada disso. Não é? Portanto, isto é uma demonstração de confiança, de carinho, de que há ali proximidade. Só com essas pessoas é que eu faço isso. Não é? Mas lá está, é questão cultural. Claro. Olha, isto faz-me lembrar uma conversa que tive com a minha filha a propósito do que é ética. Não é? Okay. Muitas vezes nós dizemos o que é que está certo, não é? Não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. Sim. Mas é um bocadinho isto, às vezes o aspecto cultural faz toda a diferença, não é? E eu, na altura, recordo-me de estar a dar o exemplo. Para nós, arrotarmos à mesa é sinal de má educação. Certo. Mas há determinados países em que, se no final da refeição tu não arrotas, é um insulto. Exatamente, quer dizer que não gostaste da refeição, que alguma coisa teve mal, etc. É porque a comida não estava boa e portanto estás a insultar o cozinheiro ou quem te serviu a comida. Portanto, às vezes é um bocadinho isto, quando tiramos fora do contexto, as pessoas não entendem determinada reação ou determinado comportamento. E aqui é um bocadinho isto, portanto, nós no Norte falamos numa determinada linguagem que fora deste contexto, lá está, é mal interpretado e é visto de uma maneira diferente, mas realmente aqui nós fazemos isso com o tal carinho que é preciso ter muita amizade e uma relação muito próxima para nos tratarmos dessa forma, mas que depois nós estamos num contexto, não é esse... E isto é um bocado também como nas empresas, não é? Porque esse contexto e a cultura que é criada em cada uma das organizações
também é que depois aquilo que define um bocado o que é aceitável ou não é aceitável fazer em determinadas organizações. Claro que, obviamente, dentro da cultura portuguesa vai sempre haver algumas coisas que são inaceitáveis, a não ser que a organização seja estranhamente diferente do normal. Mas, com certeza, que a Zoom tem coisas que só na Zoom é que se fazem. Portanto, e alguém vem aqui e diz assim, acho isto estranho, mas aqui é perfeitamente normal, porque foi criado um contexto e uma cultura onde isso é aceitável. Um bocado como aquela coisa do doutor, não é? Que havia empresas em que toda a gente tinha que ser doutor, e engenheiro, e tratar para essas coisas, e noutras isso não faz sentido nenhum. O que faz sentido é tratar por tu. Enquanto que há outras que não faz sentido nenhum tratar por tu, não é? Tem um bocadinho a ver com também o contexto e a cultura que nós vamos criando na própria organização e com as próprias pessoas que lá estão, não é? Aquelas que fazem a cultura. Para nós, essa relação, essa proximidade, a história dos doutores e engenheiros é uma coisa que a mim sempre me fez imensa confusão. Pronto, e tive a sorte de sempre trabalhar em multinacionais e graças a Deus nunca trabalhei em nenhuma empresa onde houvesse esse formalismo, mas tinha colegas meus que trabalhavam em empresas que era o senhor doutor, o senhor engenheiro. Eu quando me venho com um engenheiro, eu não, por favor, não fui batizada com o meu nome é Patrícia, portanto, não precisam de pôr o título atrás. Porque acho que isso cria logo um formalismo, digamos, que não é favorável às relações, ou seja, é importante para mim, nas empresas, a questão da proximidade, a questão da relação, é extremamente importante. E, portanto, quando impomos mesmo a questão da hierarquia, a nossa filosofia aqui é claro que há uma estrutura hierárquica, é claro que há funções e há reportes, mas acima de tudo nós queremos que as pessoas sintam que estamos todos ao mesmo nível. Não há pessoas hierarquicamente superiores em termos de responsabilidade. É óbvio que sim, há uma linha de comando, por assim dizer, há uma definição de estratégia e as coisas têm que ser implementadas, mas queremos que todas as pessoas sintam que estamos todos ao mesmo nível e todos contribuímos para o resultado final. Portanto, não há aqui aquela sensação e aquilo que gostamos é que sintam que toda a direção, todas as pessoas da liderança estão acessíveis. Uma das coisas que as pessoas acham estranho e quem entra de novo acha muito estranho é eu enquanto CEO, lá está, eu continuo a ser a Patrícia, obviamente o cargo na empresa é CEO, mas eu sou a Patrícia Santos. E às vezes acham estranho de como é que eu estou tão acessível, porque há aquela imagem de que o CEO da empresa é aquela pessoa devia ser inacessível, não é? Inacessível e depois de repente ficam muito admirados. Como é que estou aqui a falar e como é que com esta facilidade eu chego à pessoa? Porque eu acho que só assim é que as coisas funcionam, só com esta abertura, com esta proximidade, é que de facto nós conseguimos ter a noção do que é que acontece no terreno e quais são os desafios que estão a acontecer e rapidamente nos conseguimos adaptar e flexibilizar, porque o mundo está cada vez mais a evoluir de forma muito rápida. E, portanto, se nós de repente nos pomos numa posição em que perdemos a noção daquilo que está a acontecer no terreno, acho que é o beijo da morte de qualquer empresa, que é ter as lideranças numa posição em que se tornam inacessíveis, que deixam de escutar aquilo que está a ouvir, deixam de querer estar próximos das pessoas. Acho que é isso que torna muitas vezes uma gestão em que cria aqui um gap muito grande entre aquilo que estrategicamente se está a definir e aquilo que na realidade está a acontecer no terreno. Sim, sendo que as imobiliárias, não todas, mas as principais imobiliárias têm uma diferença muito grande relativamente a uma empresa normal, que é os vossos colaboradores não são bem vossos colaboradores, não é? E eles têm a própria empresa deles e, portanto, vocês funcionam como uma espécie de gestores de hubs, de centros onde eles podem estar, em que eles são uma espécie de franchisados, porque eles utilizam a vossa marca para o produto, para vender o produto que no fundo é deles, porque eles têm a própria empresa e, portanto, mesmo a própria relação hierárquica com essas pessoas, claro que depois a Zoom tem a sua estrutura interna e a sua, os diretores da agência, os racionistas, as pessoas, os operacionais, toda a parte que faz parte da estrutura interna. Mas o grosso das pessoas, que são os consultores, não tem uma relação hierárquica. Ou seja, se eu disser que vocês têm esta estratégia, mas a minha empresa, eu vou só fazer a angriação de palhotas na praia,
Ok, tudo bem, faz lá palhotas, se é o que funciona para ti, tudo bem, não é? Ou seja, porque ele tem aqui uma liberdade também de atuação. Pelo que uma relação hierárquica forte, imagino que não fosse funcionar muito bem com muitas pessoas para esse... Sim, claramente não. E lá está, e é mesmo isto, ou seja, aliás, a propósito, falaste em hub, e esse foi um dos motivos pelos quais às vezes as pessoas dizem, não tão estranho, não é? Porque a maior parte das imobiliárias, chama a agência, a loja, ou seja, certo. E nós resolvemos batizar como hub imobiliário, precisamente por ser esse o conceito, ou seja, certo. Nós, na verdade, o nosso negócio é sermos incubadoras de empresas. Portanto, como disseste bem, os consultores são profissionais independentes, têm a sua própria empresa, e aquilo que nós fazemos é dar as ferramentas, dar os modelos de trabalho, dar a formação, portanto, criar sinergias. Portanto, nós somos aqui um hub imobiliário, certo. Em que damos e criamos todas as sinergias possíveis, serviços centrais, a formação, o acompanhamento, a parte fiscal, a parte do marketing, portanto, no fundo, damos todas as condições para que aquele empresário seja um empresário de sucesso. Certo. E aquilo que nós sabemos em termos estatísticos é, a maior parte das empresas, quando olhamos aos dados do INE, a maior parte das empresas acabam por, sozinhos, os empresários que se lançam sozinhos no mercado, a taxa de falência de empresas nos primeiros 2 anos é 80%. Nos primeiros 2 anos. Aquilo que nós aqui temos de estatística é exatamente o inverso. Sim. Porquê? Porque sabemos que o sucesso, quando as pessoas não estão sozinhas e quando estão de facto acompanhadas de outras valências, é muito maior, porque lá está, é muito difícil. Quais são os 3 grandes pilares para sermos bem-sucedidos no área empresarial? Sim. Nós temos que ter um bom produto, nós temos que saber vendê-lo e temos que fazer uma gestão financeira absolutamente espetacular. Claro. Portanto, nós podemos ter o melhor produto do mundo, se não o conseguirmos vender, não adianta nada. Podemos ter um mau produto, podemos ser excelentes vendedores, mas se o produto não serve, também não vai adiantar de nada. Podemos ter um excelente produto, saber vender muito bem, mas se depois não sabemos fazer uma boa gestão financeira, vamos arruinar completamente a empresa. Certo. Agora, a verdade também é outra, que está para nascer o ser humano que domina estas 3 áreas. Certo. E, portanto, é aqui que esta complementaridade é muito importante e a grande vantagem deste modelo de trabalho é as pessoas não estarem sozinhas. Sim. E, portanto, aquilo que nós conseguimos identificar, e o nosso nascimento, digamos, a Zoom nasce de um estudo neurocientífico que fizemos, que foi, sentíamos que já se estava a trabalhar há muitos anos, não é? Nós vamos evoluindo e já estávamos na mediação antes de lançar a Zoom, certo. E sentíamos que já se estava a trabalhar como se trabalhava há 20 anos, há 30 anos atrás. Certo. As pessoas evoluem, a forma de pensar evolui, no entanto as metodologias de trabalho continuavam a ser as mesmas e a insistir-se nos mesmos pontos. E sentimos essa necessidade, nós temos que perceber o que é que mudou na forma de pensar das pessoas, nas necessidades das pessoas. Este estudo o que é que nos permitiu? Portanto, não só estudamos os clientes, portanto, as pessoas que querem comprar e vender uma casa, certo. Como também fizemos este estudo ao nível do consultor imobiliário, naquilo que são os desafios do desenvolvimento da sua carreira. E, portanto, com este estudo conseguimos perceber que, do lado do cliente, quer comprador, quer vendedor, uma das grandes angústias, portanto, esta análise permitia-nos identificar as principais dores, certo. Mas ir mais longe, que era perceber a intensidade dessas dores. Certo. Porque muitas vezes nós dizemos, não nos agrada muito isto no processo de compra ou venda, mas é aquela dor que não é assim tão intensa. Certo. Portanto, com este estudo, nós conseguimos medir o grau de intensidade dessas dores. E uma das coisas que percebemos do lado dos clientes é o acompanhamento. Ou seja, a maior parte do cliente, aquilo que se queixava era nós somos muito acompanhados até o momento em que assinamos o contrato. Portanto, até aí, o consultor está sempre a ligar, está sempre a fazer chamadas para conseguir o contrato de angariação. A partir daquele momento, desaparece, torna-se um consultor fantasma. Certo. E isto era a queixa da grande maioria dos clientes. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, a partir daí, percebendo estas são de facto as dores que os clientes sentem, toda a complexidade do processo, enfim, o tempo que o processo demora, certo. Foi desenvolver um modelo de negócio em que, como é que nós tornamos isto mais simples, como é que nós damos este acompanhamento ao cliente para que ele não sinta, de facto, estas dores. E ao nível do consultor imobiliário,
a dor que nós mais identificamos foi o grande desafio que esta área traz, que é uma área que é muito transversal e que infelizmente ainda não temos o reconhecimento que é merecido desta profissão lá fora. Pronto, ainda muito fruto da falta de regulamentação que existe no setor e que felizmente acredito que rapidamente vamos dar esse passo. Mas fruto da falta de regulamentação e de não ser uma profissão que, de facto, como qualquer outra profissão, enfim, há uma carteira profissional e para ser engenheiro ou para ser advogado é preciso estudar e lá está, existe uma certificação para se poder exercer a profissão, aqui ainda não é o caso. E, portanto, é como em tudo, há bons, há maus profissionais e há pessoas que, infelizmente, estragam um bocadinho o mercado e criam uma má imagem daquilo que é verdadeiramente o trabalho de um consultor imobiliário. E que é uma área que tem que dominar, de facto, várias vertentes. Porque quando nós falamos em ajudar alguém a comprar ou a vender uma casa, nós temos que dominar muitas áreas. Certo. Temos que analisar o mercado, nós temos que fazer um estudo de mercado, perceber qual é que é o preço justo pelo qual o imóvel tem que ser colocado no mercado. Temos que dominar, de alguma forma, a área fiscal, porque depois isto envolve, numa venda, estamos a falar de que pode ou não existir mais-valias, tem que haver este aconselhamento ao cliente sobre qual é que vai ser o impacto na venda em termos financeiros. A parte legal, portanto, mesmo quando o negócio é fechado, as condições do negócio, como é que isto depois se vai refletir no contrato de promessa e, portanto, sermos a ponte com os advogados, obviamente quem prepara o contrato são advogados, certo. Mas se esta ponte não é bem feita, muitas vezes depois aquilo que está refletido no contrato não é exatamente aquilo que ficou acordado entre as partes. Certo. Todo o acompanhamento até à escritura, portanto, há muita documentação legal que tem que ser tratada e que muitas das vezes o desafio que o consultor sente é dominar todas estas áreas e que são tão transversais, que é o dominar o home staging, a preparação de um imóvel, o ter a noção de qual é a melhor forma de descrever um imóvel, qual é a melhor forma de fotografar um imóvel, a melhor forma de o promover, como captar uma lead, como qualificar uma lead, toda a negociação. Portanto, nós estamos aqui a falar de muitas áreas, que é um consultor tem que ser um marketeer, um consultor tem que ser um psicólogo, um consultor tem que ser um negociador. Certo. Portanto, nós estamos aqui a falar, um consultor tem que ser 10 profissões diferentes, portanto é um 10 em 1. Portanto, nós exigimos de uma profissão um domínio de várias áreas. Se nós formos ao mercado, são quase cursos e licenciaturas por si, são pessoas que tiram uma licenciatura para serem especializadas numa determinada área. Certo. Portanto, aquilo que nós fizemos, percebendo que esta é uma das dores, que é aquela insegurança de será que eu vou conseguir dominar todas estas áreas, foi realmente desenvolvermos o nosso modelo de negócio, pensando e estruturando a formação desta forma, que é por etapas. Não podemos querer dar toda a informação de uma só vez, porque esse era um erro que se cometia muito no passado, o querer dar quase pós-graduações do imobiliário a pessoas que estão a começar a entrar no negócio e, de facto, é muito difícil de se conseguir absorver toda esta informação de uma vez. Portanto, aquilo que vamos fazendo é, as formações vão sendo faseadas e à medida que a pessoa vai evoluindo na sua carreira, e uma aposta muito grande, lá está, a nossa estrutura organizativa, temos as figuras do Director e do Business Coach, que é precisamente para dar este acompanhamento, portanto, para ir ajudando o consultor na sua evolução de carreira e ajudando também num aspecto essencial que é uma carreira que, quando somos empresários em nome individual, muitas das vezes sentimos aquele drama de o negócio depende só de nós, portanto estamos a trocar tempo por dinheiro e sentimos aquela falta de liberdade muitas vezes de se eu quero ir de férias o meu negócio vai parar. E há pessoas que têm ambição e têm essa vontade de eu quero ter esta liberdade, eu quero ter mais tempo para a família, mas obviamente a parte financeira é importante. E portanto aquilo que nós aqui também criamos são condições de, se for essa a ambição da pessoa, de poder de facto desenvolver o seu negócio, de poder desenvolver a sua equipa imobiliária e no fundo ter um negócio que não depende apenas dela e portanto começa a dar-lhe essa liberdade de, com o tempo, ao desenvolver a sua equipa imobiliária, vai poder começar a ganhar essa liberdade, constrói de facto um negócio que lhe permite, posso ir de férias e tenho a minha equipa que está a continuar a trabalhar, e, portanto, o meu negócio continua a rolar, mesmo que eu vá de 15 dias de férias, portanto, eu tenho a minha equipa de trabalho que está a dar continuidade ao trabalho, e agora sou eu que vou de férias, depois é outra pessoa que vai de férias, portanto, e as coisas continuam a funcionar.
Claro que um modelo de equipas para funcionar, nós temos o nosso próprio modelo de evolução de equipas, e é isso também que temos já a formação desenvolvida e este acompanhamento por parte dos business coaches, qual é que é o momento, quando é que é o momento, como é que se faz, quando é que se contrata as pessoas, como se contrata as pessoas, pronto, que são os desafios que as pessoas vão sentindo ao longo do desenvolvimento de carreira. Portanto, foi tudo o que este estudo nos permitiu, foi de facto perceber que tinha que haver esta adaptação a esta nova realidade e estas novas necessidades que as pessoas sentem. Certo, sendo que eu aí tenho duas questões. A primeira é, tendo sido inovadores nisso, ou mais ou menos inovadores em qualquer uma dessas áreas, neste momento isso é algo que muitas das imobiliárias que estão no mercado, eu não digo todas porque primeiro há 7 milhões, não é? Sim. 7 milhões. Mas das grandes marcas, quase todas, se calhar uma outra funciona num modelo muito diferente, mas estas que funcionam neste modelo em que eu sou empresário no nome individual, venho cá, quase todas elas proporcionam um acompanhamento, quase todas elas proporcionam uns serviços adicionais, quase todas elas proporcionam uma equipa de apoio, o tratamento documental, os advogados, a formação, etc. Tu sentes que a diferença que a Zomo veio trazer foi no formato em que vão fazendo essa formação e naquilo que vão dando, ou conseguiram encontrar aqui alguma coisa que os outros não estavam a fazer? Não, no formato, ou seja, o serem profissionais independentes, sim, faz parte, ou seja, faz parte da profissão, portanto, tem mesmo que ser assim, portanto, não é isso que é inovador. Portanto, a condição do consultor imobiliário é ser um profissional independente. Aquilo que nós trouxemos de inovador é de facto o formato, ou seja, a forma. Porquê? Porque mesmo a introdução dos princípios da neurociência na forma como damos a formação faz toda a diferença. Portanto, isso é que é muito difícil. Para a forma deles absorverem a informação. Absorverem a informação. Claro que é muito difícil de conseguir transmitir em que é que isto se traduz. É muito subjetivo. Portanto, só quem faz as nossas formações é que de facto consegue perceber a diferença do nível de qualidade das nossas formações para qualquer outra formação no mercado. Quando aplicamos estes princípios de neurociência, tem a ver com captadores de atenção, tem a ver com mesmo o aspecto visual, toda a estrutura da formação. Portanto, quando nós percebemos como é que o nosso cérebro reptiliano funciona, como é que nós captamos a informação, como é que nós retemos a informação, e toda a formação é desenhada nesta estrutura, e percebemos que tem que haver uma componente teórica, mas que depois tem que haver uma componente prática, que temos que pôr em prática aquilo que estamos a fazer, para solidificar o conhecimento que aprendemos. Tudo isto muda completamente aquilo que é o conceito da formação. E depois é a questão de esta evolução, ou seja, de nós termos a formação em que tu desbloqueias a formação seguinte, ou seja, ela não é toda dada de uma vez, tu fazes esta primeira formação, estas fases, desbloqueia a formação seguinte, depois termos também academias, que chamamos o Evolution Academy, que é a formação às próprias lideranças da Zomo. Portanto, não é só a aposta na formação do consultor, é a aposta nas lideranças, porque sabemos que o crescimento da organização passa pelo crescimento de toda a gente. Portanto, não basta só dar formação técnica, entre aspas, daquilo que é a profissão do consultor imobiliário, nós temos que apostar também no crescimento das competências de liderança de todas as pessoas que estão na gestão dos ERPs. E, portanto, temos uma academia, o Evolution Academy, para as várias funções dentro do modelo organizativo do Hub, desde as hosts, e as hosts são as pessoas que estão aqui na recepção, na entrada do Hub, que é uma função extremamente importante. A host é a cara do Hub, é a primeira pessoa que recebe, seja o consultor imobiliário, seja o cliente. Portanto, é a pessoa que vai fazer o tuning, digamos, de quem entra aqui na instalação, é aquela vibração positiva de quem entra, é aquele primeiro impacto. É um impacto positivo ou não é um impacto positivo? E, portanto, essa pessoa é uma pessoa extremamente importante na organização. E, portanto, estas academias ajudam a que essas pessoas evoluam enquanto pessoas, e esta é a grande aposta, porque sabemos que a organização vai crescer tanto mais quanto mais nós fizermos evoluir
as pessoas enquanto Sim. pessoas e enquanto profissionais. Portanto, Sim, as OMS já existe há quanto tempo? vai fazer 4 anos agora. 4 anos. Ou seja, notaram que os rácios ou seja, primeiro da retenção nos primeiros meses dos consultores, porque há muita gente que vem experimentar, não é? Sim. E pronto, experimenta e às vezes gosta, outras vezes não gosta. Não. Mas, ou seja, das pessoas que passam desses primeiros 3, 4, 5 meses, que é mais alto do que aquilo que era a vossa experiência, e as pessoas que depois conseguem manter-se na profissão era mais alto do que na vossa experiência passada, nas outras de imobiliários, vocês já estavam ligados ao setor imobiliário. Já notam ao fim deste tempo esses rácios diferentes do que aquilo que é o normal do mercado? O que notamos é, em termos de produtividade, lá está, os rácios, em termos de retenção ou de rotatividade, por ser uma profissão que lá está, não há uma certificação, ou seja, para se vir trabalhar para o imobiliário, sim, continuamos a ter muitas pessoas que vêm fazer a experiência para ver se gostam. Pronto, e nem toda a gente se identifica ou depois acabam por não ter o perfil, porque é de facto preciso ter aqui alguma persistência e não é por ser o setor imobiliário. Portanto, ou seja, estamos a falar para sermos empresários por conta própria. Certo. É preciso uma resiliência, uma persistência, uma determinação de facto elevada. E, portanto, há pessoas que de facto vêm fazer a experiência, mas ao final de algum tempo chegam à conclusão que não têm essa capacidade. O que nós sentimos, e que neste momento, e obviamente fazemos sempre essa análise com a concorrência, é em termos de produtividade, que é aquilo que a nós mais nos interessa, o nosso foco está nas pessoas, ou seja, nós não o euro por consultor, não é? Isso. Portanto, não viemos para o mercado para ser os maiores, viemos para ser os melhores. Porque o nosso foco está na individualidade. Nós queremos que cada pessoa que esteja aqui na empresa seja de facto produtiva e que tenha os melhores resultados possíveis. E, portanto, quando fazemos essa análise em termos de angariação por consultor, que é a única coisa que nós conseguimos comparar em termos de euros por consultor, eu não sei quais são os euros da concorrência. Certo. Sim. Agora, aquilo que é público é angariações por consultor. Certo. Nós somos, de longe, a marca que tem maiores níveis de produtividade quando analisamos a angariação por consultor. E sabemos também, outra coisa, é que a angariação por consultor tem uma relação direta com a angariação euros tem uma por relação, consultor. certo. Não podendo medir de forma factual os euros por consultor, o facto de conseguir medir a angariação por consultor, sei que, obviamente, o resultado de euros por consultor será proporcional. Certo. E relativamente ao recrutamento, estavas a falar que há muitas pessoas que vêm e depois, obviamente, não se identificam. Isto aqui, em qualquer outro tipo de indústria, em qualquer outro tipo de emprego, não é? A malta vai para o continente e depois diz, olha, afinal, isso não era para mim. Em qualquer lado existe isso. Sendo que durante há algum tempo, o meu primeiro contacto, há pouco estava a falar contigo, que o meu primeiro contacto com imobiliárias na informação, a minha mãe trabalhou na Réplica há meio século atrás, ou qualquer coisa assim do género. Há muito já tempo. Há muito tempo que eu não ouvi falar disso. Exatamente. Quando ainda não havia mais nada, a não ser Réplica. Tipo, a Réplica era a grande imobiliária com 2 lojas, ou qualquer coisa assim do género, e ela trabalhou lá durante algum tempo. Mas quando eu comecei a ter contacto com isto, ainda se vivia muito um modelo de se respira, está contratado. Contratado, que não é contratado, não é? Que é, se respira e entra, pode entrar. E eu tenho sempre aí um bocadinho de receio nesse tipo de coisas, porque, obviamente, as pessoas têm que ser livres para tomar a sua decisão e se querem entrar ou se não querem entrar. Eu sou um mega fã da liberdade individual e da responsabilidade pessoal. Acho que cada um de nós é que é responsável pelas suas decisões. Por outro lado, enquanto agência, pode ter aqui um perigo muito grande se eu tenho muitas pessoas que, obviamente, vão influenciar a cultura e o comportamento enquanto cá estão, não é? E se entram... Porque eu vejo pessoas que fazem uma coisa muito esquisita, que é, se calhar aqui não, só nas outras imobiliárias, mas fazem uma coisa muito esquisita. Tantos também já... Fazem uma coisa muito esquisita, que é, eles são empresários em nome individual, ou têm a sua própria empresa, seja aquilo que for, são empresários, mas agem como funcionários públicos. É que nem sequer é como empregados, porque os empregados ainda fazem o que eu lhes mando, não é? Eles agem como funcionários públicos, que é... E agora, perdoem-me os funcionários públicos que estão a ver, porque vou fazer aqui uma mega generalização e não é... Sim, e não é positivo, e há muitos funcionários públicos incríveis, com certeza. Mas nesta ideia de eu, apesar disto ser a minha empresa, parece que procuro fazer o mínimo possível e queixar-me o máximo possível daquilo que aconteceu. Quando
Se eu acho que há negócio, todos os negócios comerciais dependem principalmente da minha atividade. Sim. Ponto, não é? Seja qual for o negócio comercial, o principal fator é o que é que eu faço. Neste, acho que ainda mais, porque nos outros eu digo assim, o meu produto é mau, não é? Olha, eu vendo canetas, a minha caneta é má. Aqui não, aqui vendes casas, vai encontrar casas boas, não é? Se não tens um produto, se não tens uma casa boa, podes ir angariar uma casa boa, podes ir procurar o teu cliente que quer comprar uma casa boa para lhe vender. Portanto, o teu produto é ótimo, é o que há, não é? É o que está aqui. E, portanto, se não é esta zona, não estás limitado por zonas, podes vender casas em Lisboa, não é? Podes vender imóveis em toda a parte do país e internacionalmente, com certeza, para qualquer tipo de cliente, nacional ou internacional. Portanto, a ideia de pessoas que agem nesta perspectiva, quando esta é a sua própria empresa, é um bocado assustadora. Não é assustadora, é parva. Acho que é mais parva do que outra coisa. E a ideia é como é que vocês conseguem filtrar isso, se é que filtram alguma coisa disso à entrada, ou como é que conseguem, quando percebem isso nas pessoas, ajudá-las a ir ser feliz para o outro lado, se for essa se for essa a vossa decisão. Ou seja, porque eu acho que isto tem um perigo muito grande para, não é? Se nós tivermos um consultor que age assim no meio de uma equipa onde estão 10 e, portanto, ele é um e os outros 9 estão espetaculares, a cultura mantém-se. Mas, de repente, se são 7 maus e 3, não é? De repente, a cultura é tudo. Diz assim, nós somos espetacular, não sei o quê. E eu chego, a um hub lá embaixo no Algarve e digo assim, então como é que é aqui? Não, isto não tem nada a ver com isto. Quer dizer, porque as pessoas que estão lá não estão a fazê-lo desta forma. Como é que vocês conseguem controlar, perceber, ajudar as pessoas a fazer isso? Aliás, usaste uma expressão que eu uso muitas vezes, que é ajudar a ser feliz no trabalho. Porque eu acho que isto é mesmo sincero. Claro que isto é uma brincadeira, obviamente, não é? Mas eu acho que é mesmo sincero, porque eu acho que estas pessoas estão infelizes, não é? Eu não conheço ninguém que não cumpra objetivos, não faça nada e diz assim, sou imensamente feliz, isto é o meu sonho. Não, é mesmo ser feliz para o outro lado. Às vezes, e é mesmo sincero, e atenção, às vezes as pessoas são mesmo felizes pelo ambiente de trabalho que aqui se vive. Ok, certo, sim. Mas acho que não é bem feliz. Estão contentes. Estão contentes porque gostam, certo? Estão contentes. Mas não é bem... Felicidade é uma coisa um bocadinho diferente. Não pode ser só porque, é espetacular. Exatamente, o ambiente é giro. Porque tem umas instalações espetaculares, porque tem uns colegas de trabalho espetaculares, mas, de facto, quer dizer, isto não está a contribuir para nada para a realização pessoal da pessoa. Certo. Quer dizer, e, portanto, a pessoa tem que ser mais do que isto. Pessoal, profissional, financeira, não é? A felicidade é um conjunto. Se a pessoa não está a conseguir ter resultados, obviamente que o nosso papel é, primeiro, no tal acompanhamento no business coaching, ajudar a pessoa, mas se a pessoa, é aquilo que nós dizemos, nós ajudamos, mas nós não fazemos pela pessoa. Claro. Portanto, se a pessoa não está disposta a fazer aquilo que é necessário, pronto, então realmente tem que repensar que se calhar esta não é a carreira para ela. Até porque os vossos recursos são limitados, não é? O business coach, por muito business coach que vocês tenham, só tem determinadas horas por dia, porque há umas que ele está a dormir, não é? Portanto, não é? Não consegue acompanhar o só há, olha, aqui temos muitas salas de reunião, mas ainda assim só temos esta. Nós tivemos que esperar um bocadinho porque estavam todas ocupadas para começarmos a gravar. Porque há uma limitação, não é? Se de repente eu tenho todas as salas ocupadas por tipos que estão a ver televisão em vez de fazer alguma coisa, isto não é? Gasta recursos que podiam ser aplicados em pessoas que de facto querem fazer, não é? Mas dizer que lá está, outra das inovações que introduzimos e que nos distinguimos de qualquer outra empresa foi precisamente pela necessidade que sentimos, não existindo a regulamentação no setor e esta barreira à entrada de quem trabalha no setor, sentimos que, podemos nós marcar aqui alguma diferença fazendo esse filtro. E como é que nós o fazemos? Portanto, a nossa formação de entrada chamamos-lhe o Azimuth Zero. E Azimuth Zero, precisamente porque é o apontar para o Azimuth Zero representa o norte, e portanto é para nós o norte, é darmos o norte aos nossos consultores, explicando aquilo que é a função, aquilo que vai ser, no fundo, as atividades que vão ter que desenvolver enquanto consultores imobiliários. Isto para que a pessoa perceba, este é o desafio, isto é aquilo que me vai esperar nesta carreira, isto é uma formação de uma semana intensa, em que no final desta semana, portanto, não só a pessoa fica com uma perspectiva clara de tudo aquilo que a vai esperar enquanto consultora, lado bom, eu quando digo lado bom, o lado mau, é a pessoa perceber que vai haver atividades com as quais se calhar ela se vai identificar e vai haver atividades com as quais se calhar não se vai identificar. Certo. E faz parte daquilo que eu digo, nós, para chegarmos ao ponto de nos podermos dar ao luxo de fazermos só aquilo que gostamos,
todos nós temos que passar pelo processo de fazer coisas que não gostamos. Certo. Não é? Aquilo que nós E eu temos acho que nem sequer há só coisas que nós gostamos. Eu adoro aquilo que faço, sou apaixonado pelo meu trabalho, e há partes do meu trabalho que eu gosto mais e outras que gosto menos. Certo. Apesar de, se me disser assim, trocavas este, não, para já não troco este por nenhum, adoro o que faço, sou apaixonadíssimo. Mas há partes que eu não gosto, não é? Há partes que não gostas. Com A questão é certeza. que tu podes pensar e podes traçar. O que todos nós podemos é traçar um plano, dizer há partes do meu trabalho que eu não gosto, e eu vou traçar um plano estratégico de como é que eu posso fazer para delegar estas partes que Se eu não calhar, gosto sim. noutra pessoa e poder-me dedicar a fazer só aquilo que eu gosto. Certo. Agora, o que eu não posso pensar é que eu, no dia zero, crio a minha empresa Já não e só tenho que faço aquilo que gosto. Sério, Vou espetáculo. matar a empresa. Porque é aquilo que eu digo muitas vezes, quando começamos e quando arrancamos, quando arrancamos com a primeira, e era uma agência imobiliária, Sim. quando arrancamos com a primeira agência imobiliária, fazia tudo. Portanto, na altura o nome era broker, Certo. portanto, enquanto broker eu fazia a gestão dos processos bancários, eu fazia a gestão da equipa e dou muitas vezes este exemplo. É assim, nas nossas instalações, se a tampa da sanita partia, quem tinha que tratar do assunto era eu. Se uma lâmpada ia folia, trocar. quem tinha que tratar do assunto era eu. Porquê? Porque na altura a estrutura era pequena, portanto estávamos a fazer crescer a empresa e portanto eu não tinha mais ninguém. Portanto quem tinha que resolver todos os assuntos era eu. Gostava? Claro que não. Quem é que gosta de ter que andar a trocar o tampo de uma sanita? As pessoas que fazem essa profissão. Mas Claro, tinha que exatamente, ser. é isso. Portanto, a questão é nós termos a consciência de há todo um percurso que nós temos que fazer. Portanto, como empresários, nós temos que ter a noção para fazer crescer uma empresa. É preciso muita dedicação, é preciso sacrifício, é preciso ter a visão de que mais à frente eu vou poder, ou seja, eu tenho que fazer crescer a empresa para mais à frente, sim senhor, eu poder ter uma estrutura organizativa que me permite um dia eu poder subcontratar. Hoje, sim senhor, temos uma equipa de limpeza que podemos nos dar ao luxo, contratamos uma empresa de limpeza que faz toda essa manutenção. Certo. A manutenção das instalações é feita por uma empresa externa, avaria uma lâmpada, sim senhor, é só chamar a empresa de manutenção que vem cá e traz. Porquê? Porque fizemos crescer a empresa de forma a podermos ter capacidade financeira de subcontratar estes serviços. E é esta visão que é importante que o empresário tenha, que é, eu não posso começar no dia zero a dizer, isto eu não gosto, não faço, isto eu não gosto, eu não faço, não. Eu tenho que começar no dia zero com a consciência de que eu vou ter que fazer tudo o que gosto e o que não gosto. Identificando, ok, eu não gosto disto, eu não gosto disto, eu não gosto disto, então eu tenho que criar condições para que a minha empresa ganhe dinheiro suficiente para pensar, ok, estas coisas que eu não gosto, eu vou contratar alguém que adore fazer estas coisas, porque atenção, eu não gostar das coisas não significa que sejam coisas más. Claro, pode haver quem goste de fazer essas coisas, São coisas, ou seja, o trabalho deles fazer essas coisas e queiram fazer essas coisas. Eu, de trabalho rotineiro, gosto é de estar sempre a criar coisas novas. Agora, há quem adore a rotina, ou seja, saber que todos os dias é aquilo que eu vou fazer. E está espetacular e está super feliz a fazer aquilo. Portanto, o que nós temos é que saber, e é esta complementaridade, que é outro erro que às vezes cometemos, é achar que temos que contratar pessoas semelhantes a nós. E é aquilo que eu digo, é um erro. Eu não tenho que contratar uma pessoa que é semelhante a nós, ou porque, eu gosto dela, é muito porreira, é muito parecida comigo. Não. Eu tenho que contratar alguém que me complemente. Exatamente. Para criar uma equipa Para tem que criar encontrar uma essa equipa, complementaridade, senão não é uma equipa. Senão não é uma equipa. Portanto, se é para ser outra pessoa igual a mim, que o que gosta é de estar a criar coisas novas e não é a rotina, não, eu tenho que encontrar alguém que me venha complementar, não é? E que venha criar uma equipa sólida. Certo. Portanto, isto para dizer, nós no Azimuth damos esta visão de tudo aquilo que são as funções do consultor para a pessoa ter a noção, gosto disto, não gosto disto. No final, o que é que acontece? Há uma avaliação. Portanto, é um painel de 3 pessoas, em que a pessoa vai ter, neste caso o candidato ao consultor imobiliário, tem que fazer uma apresentação de serviço e a apresentação de um estudo de mercado, que são as duas coisas que nós consideramos, de facto, essenciais, que a pessoa tenha essa competência para poder ser um consultor imobiliário. E depois dessa avaliação, portanto, numa escala de 0 a 10, a pessoa tem que ter um mínimo de 6. Se tiver uma aprovação, uma classificação de mínimo de 6, portanto, pela avaliação feita por estas 3 pessoas, então aí sim a pessoa entra para a zona. Portanto, se não tiver esta aprovação, não é sequer, é dada, porque às vezes há pessoas que ficam nervosas, já nos aconteceu, aliás, várias vezes, Claro. nesta prova oral, por assim dizer. Mas ao fim de uma semana vocês também percebem se aquilo é nervosismo ou é não saber fazer, ou é coisa assim. Há pessoas que, a meio da formação,
desistem logo, percebem que não é para elas e está tudo bem. Portanto, nós preferimos que saltem fora a meio da formação do que passar 3 meses. Passar 3 meses. Portanto, fazemos logo o filtro aí. Na avaliação, se percebemos que a pessoa está nervosa porque não está habituada ainda a falar em público, que é um dos grandes medos da maioria das pessoas, damos uma segunda oportunidade, ou seja, a pessoa volta-se a preparar para fazer essa apresentação e damos uma segunda oportunidade à pessoa. Pronto. Falhando, então aí sim, ok, fica o caso arrumado e não faz sentido a continuidade. No fim deste programa, portanto, desta formação inicial, temos aquilo que chamamos a Academia Startup, que é um programa de 3 meses. Pronto, este programa de 3 meses, o que é feito? É um acompanhamento, portanto, neste grupo que entra de novos consultores, em que há uma série de atividades. Portanto, são atividades que, depois, dependendo da dinâmica de cada hub, há os que fazem dinâmicas diárias ou 3 vezes por semana. Mas o princípio há um conjunto de formações, portanto, que já são disponibilizadas por nós, de conteúdos, lá está, formativos, para ir adicionando conhecimento de forma semanal aos novos consultores, com atividades, portanto, adicionado a esse conteúdo, conteúdo formativo, temos atividades que têm que ser desenvolvidas, atividades essas que já é para estarem a desenvolver o seu próprio negócio. E, portanto, depois é feita uma avaliação semanal e uma avaliação mensal. Se não estiverem a fazer as atividades, porque são atividades que lá está, que contribuem para o desenvolvimento do seu negócio, é feita a tal análise de se não estás disposto a fazer aquilo que tens que fazer para desenvolver o teu negócio, então será que este é o sítio certo para ti ou não? Portanto, e se chegarmos à conclusão que efetivamente a pessoa não está comprometida, não está a fazer as atividades e não está aqui a contribuir para aquilo que é a sua realização pessoal, chegamos muitas vezes ao fim do mês, há pessoas que são convidadas a encontrarem a sua felicidade noutro projeto, porque claramente este não será o projeto mais indicado para elas. No fundo, esta foi a forma que encontramos de fazer este filtro, uma vez que, pronto, não existindo ainda esse filtro naturalmente na profissão, não existindo ainda regulamentação que faça, enfim, este filtro à entrada, foi a forma que encontramos de ir fazendo esta regulação, digamos, de quem está aqui a trabalhar na zona. Ok. Com esses filtros todos, primeiro, aliás, antes de perguntar isso, já falaste 2 outras vezes da regulação. E eu tenho dúvidas que a regulação seja uma solução. No sentido de, eu vejo isto pela a minha profissão, quer dizer, a minha profissão, eu posso me definir como quiser, basicamente, não é? Porque a minha profissão também não é regulada e, portanto, se eu tiver num documento público, vou dizer que sou formador, porque é mais fácil do que explicar outra coisa qualquer. Se não, posso ser palestrante, speaker, coach, etc. E eu não acho que, por exemplo, no caso do coaching, a regulação seja a solução, porque quando há uma regulação, tem que haver alguém que vá dizer é assim que as coisas são feitas, certo? E a partir de agora, todos os coaches que se quiserem chamar coaches têm que fazer assim, como os psicólogos, para serem psicólogos têm que fazer assim, e os engenheiros, para serem engenheiros, têm que engenhar desta forma, não é? O problema é quem é que faz esta regra. Porque uma coisa é dizer assim, ok, vais ser tu a fazer e tu fazes a regulação e tu dizes, com estas regras as pessoas têm que passar isto e têm que ter este conhecimento. E se for o Manel? E se for o António? E se for outra pessoa e tu dizes assim, eu não quero malta com isto é de mais, isto é de menos, isto é diferente, ou seja, eu acho que, obviamente há profissões em que tem que haver uma regulação para dar uma certeza ao mercado que aquela pessoa faz alguma coisa e ela não tem capacidade de observar de outra forma. Por exemplo, se eu for um neurocirurgião, convém que alguém, porque eu não tenho capacidade de observar se ele é bom a neurocirurgiar. Portanto, eu não consigo observar e dizer assim, senhor, mostre-me a trabalhar com uma faca para ver como é que não sei, não é? Portanto, tem que haver alguém que certifique isso. Noutras profissões, sei lá, como os treinadores de futebol, eu consigo ver se alguém sabe treinar ou não sabe treinar. Vejo, olha, treina ou não treina, não é? Ou seja, e mesmo o perigo, enquanto neurocirurgião está um perigo de vida, um treinador, ninguém vai morrer, quer dizer, há malta que morre às vezes de coração por causa do seu clube, mas na partida, não é? Ninguém vai morrer por uma coisa dessas. Aqui,
Eu acho que, eu não tenho a certeza se a regulação será uma solução. Achas que era um passo no sentido certo? Achas que podia, ou seja, por um lado, iria afastar pessoas da profissão, com certeza, não é? Porque obviamente todas as relações depois, as cooperações reduzem os lugares. O objetivo é esse, não é? E enquanto médicos, uma hora de médico está-se a dizer, não pode haver mais médicos, não podemos formar mais médicos, senão vão ser muitos. Não é? Ou seja, há aqui uma proteção da classe para não haver muitos. Por outro lado, não é? Nós temos os taxistas que são regulados. Aquilo foi exatamente por eles serem regulados que se tornaram tão maus que apareceram os Ubers, porque já não havia, não é? Ou seja, como é que tu vês que a regulação aqui de facto pode ajudar? Não tenho dúvidas que pode ajudar, não no sentido, não é no sentido de reduzir ou de criar aqui, enfim, barreiras, entraves, musculados, etc. Não é números clausos nem limitar o acesso à profissão. Agora, é importante termos a consciência de que é uma profissão que, tal como, e fazendo aqui o contraponto com a intermediação de crédito, Sim. que é uma profissão regulada, e que é uma profissão que, para se fazer intermediação de crédito, tem que ser certificado pelo Banco de Portugal. Certo. Porque pela responsabilidade que as pessoas têm na mão. Certo. O consultor imobiliário tem exatamente a mesma responsabilidade. Portanto, nós estamos a falar do maior investimento que as pessoas fazem ao longo da sua vida. Portanto, mas a licença, eles não têm que ter uma licença de mediadores imobiliários? Não? O consultor não. Aí o consultor não, só consultor não. A agência onde ele está, ou o hub, não é? Onde ele está, Sim. tem que ter. Mas que mesmo assim é uma licença que, eu digo, nos dias de hoje, digo a rir para não chorar, que só falta sair no arroz de gala. Okay? Porque hoje teres uma licença a mim é tão simples quanto vais ao site do EMPIC, pagas o valor da licença, basta não teres registro criminal, pronto, e não ter registro criminal em Portugal não é assim tão difícil quanto isso, portanto, está feito, tens a licença emitida. Portanto, não há depois sequer um ter que provar que tens condições, ou seja, se é exigido uma série de regras que a mediadora tem que cumprir, não há o contraponto de dizer, ok, tu para teres uma licença a mim, se uma mediadora tem que cumprir com estes critérios todos, tem que fazer report ao EMPIC, tem que verificar toda a documentação legal do imóvel, tem que fazer uma série de verificações. Sim. Então, onde é que estão os recursos humanos desta mediadora que vão assegurar que tudo isto vai ser cumprido? Certo. Não existe. Portanto, tens pessoas que têm licenças a mim que são uma pessoa. Okay? Uma pessoa é impossível dar cumprimento a todas as obrigatoriedades legais de uma mediadora. Portanto, aquilo que nós mais temos em Portugal é, de facto, os ditos freelancers. Sim. Que pedem uma licença a mim e estão no mercado a operar sem formação absolutamente nenhuma, sem cumprir códigos deontológicos, sem se preocuparem, ou seja, estão num negócio pelo puro interesse da transação. Porque foi um mercado que, nos últimos anos, acelerou, foi um mercado que cresceu imenso, foi um mercado que trouxe muita oportunidade de ganhar muito dinheiro e, portanto, foi um mercado que ficou inundado de pessoas que vieram para se aproveitar do ganho financeiro. Certo. E é aqui que isto depois choca com as pessoas que estão na profissão de forma séria, que estão na profissão porque de facto têm paixão por aquilo que fazem e porque querem realmente ajudar a mudar a vida das pessoas, mas são confundidas com estes profissionais que entram, que vêm só para tirar partido do lado financeiro da coisa, porque de repente, como já há uns anos, quando surgiu o filão das lojas do Compro Ouro, não é? Em que abriam tipo cogumelos, em todo lado abriam lojas a dizer Compro Ouro. Certo. Foi um bocadinho aquilo que aconteceu também com a mediação nestes últimos anos, porque foi uma área que cresceu bastante e, portanto, de repente vemos mediadoras a abrirem todas as esquinas, vemos várias pessoas a começar a exercer a profissão de consultor imobiliário, porque é uma profissão que, de facto, o mercado estava favorável a poder-se ganhar dinheiro. Portanto, aquilo que eu defendo é de facto pela responsabilidade que tem, porque é um aconselhamento que é dado aos clientes naquilo que é o maior investimento da sua vida, e portanto não pode estar nas mãos de pessoas que não têm qualquer tipo de qualificação, qualquer tipo de formação, e que, acima de tudo, não estão realmente a aconselhar a pessoa naquilo que é o melhor para ela. Estão a aconselhar a pessoa naquilo que é o melhor para ele, porque quer simplesmente fazer um negócio, porque quer simplesmente cobrar uma comissão. Certo. E isto é aquilo que não pode continuar a acontecer neste setor, sob pena de quem está nisto de forma séria e para fazer disto carreira para os próximos muitos anos, ser permanentemente confundido com estas pessoas que só estão aqui com estes oportunistas. Tu vais conseguir garantir que ele tenha o conhecimento, nunca vais conseguir garantir que as pessoas não fazem isso na mesma. Ou seja, alguém que tenha
Sim, o conhecimento, a certificação pode na mesma ser polha, não é? Pode. A questão é... Não há certificação para não polícia. Não há. Agora, se olharmos a outras profissões, como por exemplo advogados, como médicos, em que ninguém está livre, atenção, de cometer apanhar um um mau erro. médico, ou apanhar um mau advogado, ou cometer um erro, mas também há médicos que são... A questão é que há uma punição. Não é? Por exemplo, ninguém está livre de cometer um erro por negligência. Pronto, a questão é, se isto estiver regulado, nós podemos ter associados também de seguros profissionais, como os médicos têm, como os advogados têm, em que de repente, se por negligência, por um erro grosseiro, provocarmos algum dano a um cliente porque de repente demos um mau aconselhamento, lá está, haver aqui uma cobertura da profissão e podermos também proteger o nosso cliente se houve um mau aconselhamento da nossa parte. Por outro lado, se de facto estamos a falar de alguém que provocou propositadamente um dolo em alguém, essa pessoa perder a carteira profissional. Porque o que acontece hoje é, há um determinado profissional que tem um mau comportamento numa determinada empresa e essa empresa manda esse profissional embora. Okay? E isto, infelizmente, é mato. Que nós convidamos as pessoas a sair porque teve um comportamento não correto dentro da empresa e o que é que acontece no dia a seguir? Vai trabalhar para outro vai trabalhar noutra empresa qualquer, noutra rede, noutra mediadora e vai continuar a fazer exatamente o mesmo. Portanto, o que é que isto contribuiu? O que é que adiantou? Claro que nós vamos para vocês adiantou, claro, como é óbvio, sim. Não adiantou para o mercado ao seu global. Para o setor, não adiantou de nada, porque não está a fazer elevar o setor, não é? Portanto, nós vamos manter esta política, como é óbvio, mas em que é que isto está a elevar os estándares do setor? Em nada, porque saiu daqui, foi trabalhar para outra, vai continuar a fazer exatamente os mesmos erros, vai continuar a servir mal os clientes, e, portanto, a imagem que vai continuar a existir é exatamente a mesma. Enquanto que se houver uma regulamentação que diga que tem que existir uma carteira profissional e se fizer estes penaltis, como no futebol, se levar cartão vermelho, acabou, já não pode trabalhar em mais lado nenhum. E porquê é que tu achas que isso ainda não existe? Ou seja, à partida, isso era algo que beneficiaria a esmagadora maioria dos... Eu tento acreditar que a esmagadora maioria das pessoas, por natureza, quer fazer um bom trabalho. Não é? Até porque é isso que lhes garante trabalho futuro. E apesar de uma coisa muito engraçada na imobiliária, que só quem está há muito tempo é que percebe, é que apesar disto ser uma compra que as pessoas fazem normalmente uma vez, duas se calhar na vida, os clientes ficam clientes para a vida, porque depois recomendam a outros clientes, recomendam a outras pessoas. Portanto, fazer um mau trabalho ou um bom trabalho é mesmo um garante de... Não é? Eu conheço vários agentes que trabalham quase só com recomendações. Ou seja, eles fazem os contactos que lhes chegam, são tudo pessoas que... Eu vendi uma casa, eu fiz isto, eu aquilo, um investidor, uma pessoa... Ou seja, que aquilo é uma coisa muito normal de acontecer, é sempre por referência. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas estaria interessado em que houvesse esta regulamentação. Porquê que achas que isto ainda não avançou? É na normal inércia governativa? Não há pessoas suficientes a pedir? Acho que é um bocadinho de tudo. Acho que tem acontecido, ou seja, está na calha, mas acho que tem havido aqui uma série de desafios governamentais que têm acabado por colocar para segundo plano. Eu acho que aquilo que aconteceu foi que tivemos aqui um retrocesso, porque já houve regulamentação. No passado era obrigatório e havia uma carteira profissional, mas houve aqui um bocadinho, enfim, uma confusão com uma diretiva comunitária que saiu quanto ao acesso livre às profissões, que acabou por ser excessivamente interpretada em Portugal naquilo que eram as profissões liberais. E daí ter havido um recuo depois na legislação, na mediação, que foi achar que termos todas estas condições era um entrave às profissões liberais e, portanto, acabaram por deixar cair a carteira profissional, que já existia no passado. Aliás, quando nós entramos no mercado, tivemos que fazer a formação para ter a licença enquanto mediadores e existia também o curso e a licença para angariador imobiliário. Portanto, não tenho dúvidas que é algo que vai acontecer para breve, voltarmos a ter essa regulamentação, porque aquilo que aconteceu foi de facto esse excesso de interpretação de uma diretiva comunitária que saiu, mas que começamos a ver noutras áreas, nomeadamente a intermediação de crédito, que também é uma área
prestação de serviços como esta, e que não houve, ou seja, dessa transposição da diretiva comunitária não deu direito a que não haja condições de acesso, porque não estamos a dizer que vamos limitar o acesso à profissão, não, o que há é condições de acesso e de manutenção. Sim. Tal como na intermediação tem que se fazer uma formação para ser certificado e para poder exercer a profissão de intermediação de crédito, e tem que haver formações de reciclagem. A mesma coisa tem que acontecer na área da consultoria imobiliária. Sim. Porque o nível de responsabilidade financeira é exatamente o mesmo. Quase, sim, as pessoas, a maioria compra casa e está sempre associado também a um crédito de habitação. Mesmo que não seja uma totalidade, há sempre uma grande parte dos clientes que recorre também a financiamento. Portanto, há aqui uma incoerência muito grande, que é porque é que para a intermediação de crédito são necessários 1001 requisitos, não é? E as empresas têm que provar 1001 coisas ao Banco de Portugal para poder atuar, e uma empresa de mediação, inclusivamente ao nível de recursos, que tem que haver prova da existência dos recursos e da competência dos recursos, e ao nível da mediação, que tem responsabilidades iguais ou superiores à da intermediação de crédito, pronto, porque mexe também em outras áreas legais, não há o mesmo nível de responsabilização. Portanto, é aqui que tem que haver este equilíbrio, mesmo na área dos condomínios, que também já começa a ser exigida uma série de coisas. Portanto, tem que haver aqui esta coerência, portanto, não tenho dúvidas que estará para breve haver esta coerência nas várias áreas de atuação em que os critérios sejam semelhantes. Sendo que, por um lado, queremos esta regulamentação, por outro lado, um dos grandes problemas da habitação é a regulamentação a mais e dificuldade da habitação em si, não, desta profissão. Não é? É um motivo. Eu lembro-me de pouco daquilo que estudei na Faculdade de Economia, primeiro porque estudei pouco quando lá estava, e portanto naturalmente não me lembro de muito, e depois porque percebia meio que a maior parte das coisas me interessava pouco. Ainda assim, a gênese de porque é que um preço é alto ou é baixo, ficou-me que é, se eu tenho muita gente, e eu percebia isso muito facilmente às vezes quando ia sair à discoteca e via as miúdas giras, eram aquelas, não é, que mais concorridas, não é, porque havia mais pessoas, havia mais procura para aquela oferta, não é, e a oferta era só aquela. Então, um bocadinho esta coisa, às vezes nas casas, que eu ouço muito falar, não, porque isto é uma especulação, e eu disse, espera aí, é especulação se eu não vender, se eu vender, se eu puser uma casa que eu comprei por 100 mil euros e agora estou a pôr lá por 1 milhão, só é especulação se ninguém me der 1 milhão. Se eu der 1 milhão, era o preço certo, não é? Porque houve um tipo que me quis dar 1 milhão pela casa. Então, esta ideia de que os preços sobem porque há malta que está a especular os preços da casa só funciona se não houvesse ninguém a comprar. Porque se ninguém comprasse por 1 milhão, ia dizer assim, olha, 900. Não é? Aliás, com certeza, vocês que nas todas as imobiliárias têm malta que chega aqui a pensar que a sua propriedade, o seu imóvel é a última Coca-Cola da praia, portanto deve valer pelo menos 500 mil, e depois, eventualmente, ao final do tempo, dizem assim, se calhar por 200 eu já ia, não é? Ou seja, está aqui uma regulação natural do preço, que isso eu não tenho ninguém a querer comprar por aquele preço, provavelmente o preço está muito alto, não é? Atendendo a que eu estou fazendo um bom trabalho, divulgação, etc. Neste mercado em que nós temos tantas mais pessoas a querer comprar do que sítios para serem vendidos, nem é pessoas a quererem vender, é sítios para serem vendidos. Nós vemos, não é, os dados de em 2000 foram construídas 900 mil fogos e o ano passado foram 100, não é? Ou seja, há aqui uma enorme disparidade. É a regulação à habitação, é os tempos de espera, o que é que tu achas, já estás no mercado há tanto tempo e portanto com estas ideias, o que é que tu vês que seriam as duas outras coisas, em vez daquele pacote que foi anunciado, provavelmente para resultarem nada, porque um é inconstitucional, o outro não funciona, eles nem nos imóveis do Estado conseguem fazer quanto mais nos dos outros. Mas, independentemente disso, o que é que tu vês que diz assim, duas outras coisas que se retirasse isso, de repente, havia mais prédios, sem ser, obviamente, não queremos aquelas casinhas de cartão que depois com um bufo aquilo cai e as pessoas não têm, não é? Tem que ser uma coisa que seja uma casa sólida. Mas o que é que tu vês que está aqui mesmo a travar este processo de certeza que há gente a querer construir para vender este preço, não é? Com certeza. Não é por falta de gente assim, não, eu não quero ganhar dinheiro com isto, com certeza deve haver, não é? Ora bem, eu acho que temos aqui vários desafios e desde logo tem a ver com a questão do licenciamento em si. E se calhar recuando um bocadinho no tempo, voltando a 2011, que foi quando tivemos aqui a grande crise do subprime,
Isto levou a que muitos construtores entrassem em falência e, portanto, foi aí que houve uma grande quebra. Portanto, se nós compararmos aquilo que são os níveis de construção desta última década com a década anterior, houve uma redução de 78% na nova construção. Isto foi muito fruto da crise que tivemos, em que houve muito construtor que infelizmente teve que sair do mercado por falências, e obviamente que isto teve um impacto naquilo que foi depois também toda a estrutura administrativa, que é, se de repente deixa de haver nova construção, obviamente que todas as câmaras e as entidades que orbitavam à volta daquilo que eram as licenças se redimensionaram, ou neste caso subdimensionaram, e ao mesmo tempo não houve uma evolução tecnológica enfim, de todo o processo de licenciamento. Portanto, eu diria, o primeiro grande entrave que nós temos aqui é este tempo que demora o processo de licenciamento. Porquê? Porque em 2018 é quando volta e retoma novamente o nível de confiança dos construtores para reiniciarem a construção, e o que nós tínhamos era, todas estas entidades não estavam preparadas, porque tiveram aqueles anos todos, enfim, aquele ramo-ramo que não se passava nada. Certo, mas ainda assim, já mesmo antes, ou seja, se calhar eu tenho uma perspectiva muito errada disso, mas eu não me lembro de em 2010 os construtores dizerem assim, eu implemento um projeto e esta cena é aprovada em 3 meses. Mas já na altura demorava 1 ano, 2 anos, 3 anos, que para alguém que está a fazer um projeto, não é? Isto é um processo dilatório, não é? Isto é aumento de custos, claro, não era porque a malta dizia, tenho mais 3 prédios a construir. Sim. Ou seja, a coisa já estava um bocado subdimensionada à altura, não é? O tema é a questão de nunca se resolver o problema estrutural. Exatamente. E, portanto, estarmos sempre, aliás, falávamos há pouco, que é o grande drama de governos de curta duração é tudo que são problemas estruturais cuja resolução só se vão ver efeitos 2, 3, 4 anos depois, é que a tendência é, como os resultados já vão ser daqui a 3 ou 4 anos, eu já cá não vou estar, portanto não, vamos empurrar com a barriga para a frente e vamos nos focar em coisas de curto prazo, que são, enfim, politicamente chamativas, e portanto vamos nos focar nessas medidas. E portanto, na verdade, Portugal há muitos anos que não adota medidas estruturais, que de facto, porque isto também tem a ver também com a questão do ordenamento do território, portanto não tem só a ver com a questão do licenciamento do processo em si, tem a ver com as questões de o que é necessário, o que é de facto o produto que deve ser adequado, porque quando nós olhamos ao panorama em Portugal, aquilo que nós vemos é cerca de 63% das habitações em Portugal são sublotadas, ou seja, a maior parte das casas em Portugal moram menos pessoas, portanto, têm menos ocupação do que aquilo que... Porquê? Porque tradicionalmente o que é que nós portugueses fazemos? Nós, enfim, casamos, não é? E o que é que nós vamos comprar? Ainda só casadinhos de fresco, vamos logo comprar um T3. E a pergunta é, precisamos de um T3? Não. Mas a casa acaba por ser um símbolo de sucesso, ou enfim, postos. Sim, e às vezes também é um bocado aquela coisa como isto é um investimento tão caro e para o futuro, deixamos já comprar uma coisa que sirva para o futuro. Porque não há muito esta ideia vou fazer aqui um T2 e depois passo para um T3, depois passo para um T4, se for preciso. Certo, porque há essa ilusão de que a casa é para a vida, quando depois nós sabemos na prática que a cada 7 anos, em média, as pessoas mudam de casa, mas o primeiro grande erro logo é achar que eu vou comprar uma casa para a vida, e portanto a tendência do T3. Mas depois também não é só a questão de comprar um T3 porque comprou um T3, é que quando nós vamos ver a oferta que existe, a verdade é que a maior parte dos prédios que são construídos, a tipologia que é oferecida é T3, T2, depende das cidades. Se formos para grandes centros, Lisboa e Porto, já há muito mais oferta de T0s e T1s, mas neste caso estamos aqui em Braga, e a verdade é que Braga, a tipologia T0 e T1, é raríssima. Normalmente é o quê? Aproveitamentos de resto, ou seja, é feito o projeto de prédio, ora bem, sobrou aqui este bocadinho, vamos aqui no T0, que é no bocadinho que sobrou ali do prédio. Portanto, nem sequer são apartamentos normalmente muito atrativos. Portanto, é ali uns restinhos que sobraram. Portanto, lá está também há um bocado esta coisa do mercado, que é, o mercado também não procura muito isso, portanto também não há muito interesse. Portanto, tem a ver com a questão cultural também, não é? Cultural, ordenamento de território, de incentivos. Lá está. Se houvesse um planeamento, isto já tinha que vir de trás, não é? Portanto, se houvesse um planeamento de dizer assim, as pessoas que ao comprar a habitação têm um incentivo ou têm um benefício, que é, se eu sou um casal e estou a comprar um apartamento T1, há aqui um benefício porque eu estou a comprar uma casa adequada àquilo que é o meu agregado familiar. Então havia aqui um benefício.
Para quê? Para contribuirmos para aquilo que é sustentabilidade, tal como hoje existem benefícios para a colocação de painéis solares, para a contribuição da sustentabilidade ambiental. Se nós pensarmos que este tema da habitação é também um tema de sustentabilidade, porque hoje fala-se muito de sustentabilidade e liga-se sempre só a temas ambientais. Sustentabilidade é muito mais do que só a parte ambiental. Sim. Não é? E pensarmos a sustentabilidade da habitação é um tema importantíssimo, porque termos casas sublotadas, isto leva-nos a custos de manutenção, leva-nos a custos energéticos, leva-nos a termos... Não faz sentido nós termos 40% de uma casa que não está a ser ocupada. Certo. Sendo que há aqui ou seja, o incentivo à partida já deveria existir, não é? Que é eu vou pagar menos por um T1 do que por um T2. Ou seja, se eu só precisaria de um T1, não é? À partida este benefício já deveria existir, não é? Existe sim e não, porque a diferença depois, em alguns sítios, a diferença de preço não é assim tão grande, por um lado, porque depois tu tens os custos, ou seja, num prédio tu tens as partes comuns, portanto, se formos ver em termos de diferenças de áreas, às vezes a diferença entre um T1 ou um T2 não é assim tão grande. A questão é, o benefício é depois a pessoa pensar, nós passamos por um mercado que foi complexo. Portanto, 2011, houve ali uma crise, portanto, criou aquela insegurança nas pessoas de eu vou comprar uma casa que não sei se vou conseguir vender. Certo. E, portanto, esta insegurança que as pessoas sentem, muitas vezes é aquilo que levava a pessoa a, não, mais vale comprar uma casa que vai ficar para durar, porque depois não sei se ao menos conseguir isso. vender. É isso. Portanto, são todos estes temas, a instabilidade que existe no quadro legislativo em Portugal, por exemplo, no que diz respeito ao arrendamento. Isto é escabroso, porque qualquer investidor que queira, o alojamento local é outra coisa que não faz sentido nenhum. Quer dizer, alguém que faz investimentos em imóveis... Contar com um determinado quadro legislativo... E faz o seu business plan há 10 anos, que de repente agora vê detonado porque alguém se lembra de mudar o enquadramento jurídico da coisa. Isto não faz sentido. Portanto, isto põe, obviamente, qualquer investidor em estado de alerta e desincentiva completamente qualquer tipo de investimento. Mesmo para os construtores, a verdade é, haveria muito potencial para construir, sim, mas eu, enquanto construtor, eu vou pensar, eu vou fazer um business plan de quero começar a construir, mas uma licença de construção, dependendo da localização, há sítios que pode demorar 4 anos. Portanto, como é que isto vai dar daqui a 4 anos? Como é que isto vai estar? Aliás, basta ver que se eu tivesse feito um projeto há 3 anos, nós não tivemos uma pandemia pelo meio, temos a guerra que ainda continua. Portanto, o preço dos materiais disparou completamente. Portanto, eu faço um projeto, faço um business plan, que projeto T2 e T3 que vão ser vendidos a X preço, para entretanto, mete-se toda esta confusão aqui pelo meio, que me fez disparar o preço da mão de obra, fez disparar o preço dos materiais, e de repente, onde é que ficou a minha margem? Portanto, isto torna complicadíssimo, de facto, para promotores e construtores conseguirem fazer business plan para injetarem novo produto no mercado. Portanto, aquilo que me parece é de facto necessário haver aqui medidas de fundos estruturais em Portugal, que é olhar aquilo que são os imóveis devolutos, e temos muitos imóveis devolutos ainda em Portugal, é preciso fazer uma radiografia. Qual é a causa desses imóveis devolutos? São heranças indivíduas? Se são heranças indivisas, qual é a causa? Porque muitas das vezes as heranças indivisas, o problema são muitos herdeiros que herdaram aquilo por valores muito baixos, que na venda o que vai acontecer é as mais-valias que vão ser aplicadas vão ser elevadas. Quando fazem as contas, isto depois a dividir por todos, o que vamos ganhar cada um é tão pouco que não vale a pena alienar património. E portanto, é uma casa que ali está, parada, que não entra no mercado e que não está a servir ninguém. Portanto, esta radiografia é importante para que o Estado entenda se vale ou não vale a pena pensar em, ok, se calhar mais valia dar benefícios e haver uma grande redução nas mais-valias, ou não cobrar mais-valias, ou só cobrar 25%, whatever. Portanto, esse estudo financeiro, obviamente, tem dados para conseguir dizer... Uma boa solução à partida será reduzir impostos. Nunca foi uma má solução, não é? Porque montar uma máquina, que é aquilo que está proposto, montar uma máquina para estar a arrendar, para depois subarrendar, ou a fazer obras coercivas, quer dizer, o Estado, quando nem capacidade própria tem para fazer a gestão do seu próprio património, não é? E vemos imenso património do Estado completamente abandonado, que já foi prometido para mundos e fundos e continua abandonado e, enfim, a deteriorar-se, como é que neste momento vão ter capacidade para, agora de uma forma megalómana, pegarem imóveis de luxo? Portanto, das duas uma, ou vão contratar um batalhão de gente
que, mais uma vez, quem é que vai pagar esses ordenados? Somos nós, Com contribuintes. certeza. Okay? E vamos, mais uma vez, engordar aquilo que é a máquina do Estado. Ou pensam noutras soluções, que é um incentivo fiscal provavelmente fica muito mais barato do que estar a contratar pessoas para fazer esta gestão, que se até aqui não tiveram a capacidade, pergunto-me o que é que mudou ou o que é que vai ser diferente para passarem a ter essa capacidade. Por outro lado, pensar soluções de arrendar para subarrendar, é muito mais lógico o Estado português fazer aquilo que já é feito noutros países, que é fazer um fundo de garantia. E, por exemplo, no arrendamento, o Estado ser o fiador. E isto já é comum noutros países da Europa, como a Alemanha, França, Reino Unido, em que o Estado tem um fundo de garantia e, portanto, qual é a vantagem para mim, investidor, ou eu, proprietário de imóvel, que resolvo colocá-lo no mercado de arrendamento? A segurança que me dá é, eu tenho o Estado como fiador, portanto, eu sinto-me segura. Não é preciso vir o Estado arrendar para subarrendar, porque isto obriga o Estado a ter uma máquina de gestão de arrendamentos, que mais uma vez é ordenados a pagar, mais que vai sair daquilo que são os nossos impostos. Quando um fundo de garantia, a maior parte das vezes não vai ter que ser acionado. Portanto, só é acionado numa situação de emergência. Portanto, vai garantidamente ser mais barato. Outra solução é, por exemplo, também um fundo de garantia para aquilo que são os jovens em início de vida que neste momento têm dificuldade no acesso ao financiamento para a aquisição de casa e as pessoas de menor rendimento. Se o Estado também criar este fundo de garantia, para quê? Para ser o fiador dessas pessoas junto da instituição de crédito para a obtenção de financiamento, vai fazer com que os bancos possam fazer uma avaliação de risco muito mais baixa e com isto possam ter taxas de spread muito menores, porque há um risco menor, tendo o Estado como garantia. E, portanto, com isto podemos mitigar aquilo que é hoje o drama atual da subida das taxas de juros. Portanto, há aqui uma série de soluções, porque as casas não vão aparecer, ou seja, as medidas estruturais têm que ser feitas, lá está, haver esta avaliação das necessidades de mercado e haver uma oferta muito mais adequada àquilo que é a realidade. Mas isto não vai modificar. A questão é isso, é o que eu digo, não é instalar o dedo e as casas aparecem. Vai demorar. Portanto, nós temos que ter medidas intermédias de até solucionarmos o problema dos licenciamentos, o tempo que demora a licenciar, porque depois vai demorar a construir, nós temos que pensar, as pessoas têm que ter onde morar no entretanto. Portanto, temos que incentivar, sim, a questão do arrendamento e, para mim, a solução não é o Estado arrendar nem com rendas coercivas, nem a arrendar para subarrendar. A solução mais simples é esta, é o Estado cria um fundo de garantia e dá esta garantia, de facto, aos proprietários e isto, sim, dá segurança aos investidores de começar a entrar mais imóveis no mercado para arrendamento. E outra solução é na questão do financiamento, haver também esta garantia. E outro aspecto importante é a revisão daquilo que são a taxa de stress no acesso ao crédito, porque neste momento também temos esse drama, que mesmo pessoas com rendimentos interessantes, com a taxa de stress de 3% que está a ser aplicada, o que vemos é que pessoas que até aqui podiam ter acesso a 200 e picos mil euros de financiamento, neste momento viram reduzidos para 160 mil euros. E é muito fácil. Desafio, aliás, escrevi um artigo que estou a publicar no LinkedIn, ficou muito grande, vai ser em 3 partes, publiquei ontem a primeira parte e agora nos próximos dias vou publicar as próximas partes. E precisamente a propósito da questão de um casal com 2 mil euros de rendimento, neste momento só consegue financiamento para 160 mil euros. E, portanto, convido a fazer a pesquisa nos principais distritos, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Faro, por exemplo, para ver qual é a oferta existente de imóveis, apartamentos e moradias abaixo de 160 mil euros. Estamos a falar de uma oferta reduzidíssima. Portanto, não é só a questão de, mas pode, mas tem financiamento de 160 mil euros, mas o que é que compra com 160 mil euros? Porque depois, mesmo dentro desta oferta, e que vemos, Lisboa, se não me falha a memória, eram 2.400 imóveis à volta disto. Dos 2.400 imóveis, nós vamos ver que uma parte deles, bem, primeiro, muitos estão repetidos, porque isto se ver a portais generalistas, portanto, para não dizer que muitos deles estão repetidos, porque estão em várias imobiliárias, mas isso já não conseguia estar ali a compor. Mas muitos
são casas que precisam de obras. Claro, a cair aos pedaços para cair aos serem pedaços. remodelados. Então, se forem mesmo no Portanto, centro de Lisboa, se ainda fosse eliminar isso tudo, ainda estamos a dizer que são muitos menos. Certo, com certeza. Este é, de facto, o drama atual e é isto que é preciso, lá está, não pode ser medidas de farinha amparo, de meter pó em água e já está, e são soluções instantâneas. Não há soluções instantâneas, de facto, a solução em Portugal é muito mais estrutural do que propriamente por fatores externos, como a questão de especulação. A solução é acabar com os vistos gold. Pronto, é só querer tapar o sol com a peneira, claro. Porque os vistos gold não mexeram sequer o ponteiro naquilo que é especulação. Não, tal como o alojamento local nem sequer mexeu o ponteiro do arrendamento. Portanto, foi aquilo que disseste bem. Aliás, a lei básica do mercado é a lei da oferta e da procura. Sim. Aquilo que fez mexer os preços e a subida de preços em Portugal tem a ver com isto. Portanto, quando nós vemos que o Governo, no levantamento que fez e a proposta que o Governo tem em cima da mesa, a introdução de 180 mil novos fogos de construção para os próximos anos, portanto, aproveitando o PRR e sabendo que o grau de execução está em níveis baixíssimos, mas que o objetivo é a introdução de 180 mil novos fogos, sabendo nós que nos últimos 5 anos a média de construção tem sido 16 mil fogos novos por ano, acho que está tudo dito. Não é? Quando as necessidades identificadas foram 180 mil novos fogos e nos últimos anos aquilo que nós temos injetado por ano são 16 mil, nós vemos aqui o gap existente. Claro. Portanto, não há, a explicação é esta e não vale a pena queremos encontrar votos expiatórios, dizer que é o alojamento local, dizer que são os vistos gold, não são. É a falta de oferta e cada vez mais nós somos um país que abriu portas ao mundo, e ainda bem, que é aquilo que nos está a safar. Claro, e o acabar com os vistos gold, dizer assim, tem impacto, porque os vistos gold, vamos ver, representaram 0,8% das transações nos últimos 10 anos. Sim. Não tem. Agora, o impacto que isto teve foi um impacto muito mais político para o exterior. Exatamente. Essa é que é a imagem que é negativa. A mensagem que nós passamos para o exterior, porque já saíram montes de notícias em jornais noutros países, a mensagem que passamos para fora foi os estrangeiros não são bem-vindos em Portugal. E, portanto, isto era a última coisa que Portugal precisava. Certo, quando a única coisa que nos está a safar são, de facto, os investimentos estrangeiros. E pensarmos que, às vezes, esquece com muita facilidade que o mercado, o imobiliário, portanto, e aqui está incluída a construção, não é o imobiliário, é o imobiliário, representa cerca de 15% do PIB português. E que o imobiliário está intimamente ligado com o turismo, que representa cerca de 8%. Portanto, nós estamos aqui a falar de duas áreas que têm um impacto gigantesco no PIB português. Portanto, de repente, uma política destas, de terminar com os vistos gold, passar uma mensagem para o exterior de que os estrangeiros não são bem-vindos em Portugal, quer queiramos, quer não, tem um impacto direto nestas duas áreas. Certo. Portanto, e se a área em que Portugal, de facto, pode ser competitivo, são nestas duas áreas e trabalhou muito bem nos últimos anos na área do turismo, conseguiu posicionar muito bem Portugal lá fora. E, de repente, tomamos aqui medidas em cima do joelho que põem em causa o trabalho que foi feito ao longo e bem feito ao longo de vários anos, que foi puxar pelo turismo de Portugal, puxar pela imagem de Portugal lá fora, porque é isto onde nós temos valor acrescentado, é na parte dos serviços, é na parte daquilo que é o valor que nós acrescentamos enquanto seres humanos. Basicamente, é a nossa massa cerebral, a nossa cultura. Portanto, é isto que nós podemos acrescentar e de repente às vezes há aqui umas políticas que vêm deitar por água abaixo o trabalho todo feito. Então, última pergunta para desafiar relativamente à zona, que é aquilo que nós estivemos aqui mais ou menos a identificar foi que o Governo, seja ele de longa duração ou de curta, até porque os últimos têm sido todos de longa duração, este vai com 8 anos, não é o mesmo, mas é o mesmo. Antes deste teve o do engenheiro Sócrates, que teve também não sei qual. Pronto, temos aqui, até são longos. Pode ser a mesma cor, atenção, a questão é... Não estou a dizer a mesma coisa, estou a dizer o número de anos até nem temos tido muito curtinhos. O desafio parece que perderam um bocado de noção do contacto com a realidade e daquilo que funciona. Como é que tu, enquanto CEO, garantes que montaste aqui uma coisa porreira, com uma perspectiva espetacular, com uns intuitos bons e não estás a perder noção do que é que se passa mesmo, do que é que está a acontecer na realidade, tu estás aqui, o que é que está a acontecer em Lisboa, no Algarve, tens a Zona International, o que é que está a acontecer nos outros países. Como é que tu consegues garantir que mantens o pulso na coisa para daqui a 2, 3, 4, 10
100 anos, não estamos a dizer, pá, a Zona era uma cena fixe, mas de repente... Olha, de várias formas. Primeiro, o facto de termos operações próprias é logo um ponto que, inevitavelmente, eu estou envolvida naquilo que é o terreno e naquilo que é o dia-a-dia e a sentir os desafios. Obviamente, localizados, portanto, não temos unidades próprias pelo país todo. Certo. Mas, obviamente, dá sempre aquela informação de como é que o mercado está a reagir, o que é que está a acontecer. Portanto, não estou apenas como master, não é? A vender franquias naquela posição confortável de não interessa o que é que está a acontecer no mercado. Não, também temos operações próprias e, portanto, há essa preocupação de o que é que está a acontecer. Mas acima de tudo é algo que me caracteriza que eu estou sempre e gosto de estar sempre a aprender e sempre a estudar e portanto estou sempre em cima do acontecimento, que é tentar sempre analisar aquilo que está a acontecer no mercado, tentar estar próxima da realidade do que é que está a acontecer em termos macroeconómicos, mesmo junto das instâncias políticas, tentar perceber, mesmo no programa de Mais Habitação, lá está, é uma coisa que me tem preocupado e que estive a analisar todo o programa e que tenho estado a dar também o meu feedback sobre aquilo que pode ser melhorado. Portanto, tento ter sempre esta participação ativa, ou seja, enquanto cidadã, porque acho que todos nós temos esse dever cívico de contribuir, porque lá está, o governo está lá, fomos nós que o elegemos, fomos nós que o colocamos lá e de facto existem instrumentos para todos nós participarmos naquilo que é a governação do país. Portanto, tal como faço para o país e a nível do país, aquilo que é a minha preocupação em termos de rede é esta, é tentar estar próximo. Obviamente tenho a estrutura, não consigo estar em todos os hubs, em todas as cidades, mas tenho toda a estrutura da Zona Internacional que está sempre atenta àquilo que está a acontecer no terreno e lá está, e vou recebendo esses feedbacks, esses alertas e vamos fazendo reuniões também com as lideranças dos vários hubs para ir percebendo o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar e lá está, como é que nós podemos realinhar e ajustar aquilo que são as nossas estratégias de acordo com aquilo que são as mudanças de mercado. Porque muitas das vezes é preciso haver esta flexibilidade. É como eu digo, os nossos valores devem ser e manter sempre os mesmos, mas muitas vezes é preciso flexibilizarmos naquilo que são as estratégias para chegarmos ao nosso objetivo. Excelente. Patrícia, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado também e desejo muito sucesso, obviamente, à ZOM e muito sucesso em todas essas tuas empreitadas. Obrigado. Muito obrigada.